E Vander Luiz. Olá, amigos, mais uma edição do Futebol em Rede para você. Venha para a rede você também. A transmissão aqui pelo canal e pelo Facebook da AltV, a TV da internet, altv.com.br, e também retransmitido pelas rádios Venceslau AM 610 de Presidente Venceslau. Um abraço a vocês aí de Presidente Venceslau. Coluna FM 87,5 de São Roque. Um abraço a toda São Roque do Vander Luiz. E Difusora AM 750 de Taubaté. Um abraço também a toda a cidade de Taubaté e região que retransmite o Futebol em Rede. Veio para a rede com a gente também. Você pode nos mandar mensagem pelo WhatsApp 942619071. Repetindo, São Paulo, é claro, 11 942619071. 11 942619071. Venha conosco, venha para a rede e você também. O meu primeiro destaque, o jogador Gabriel, volante do Corinthians, que mostrou a genitália num ato obsceno contra a torcida do São Paulo, lá no Morumbi, acabou sendo suspenso por 2 partidas hoje no STJD, lá no Rio de Janeiro. Você se assustou, Fábio Seródio? Ele mostrou a genitália, ele fez o gesto. Mostrou a genitália. Mostrou a genitália, era um escândalo. Está implícito. Portanto, 2 jogos de suspensão, não vai enfrentar o Curitiba e também nem o Bahia. Fábio Seródio, seu destaque. O destaque é o futebol internacional. Depois de tanto investimento, Paris Saint-Germain, Manchester City, quem será o melhor do mundo, principalmente na Europa? O melhor da Europa. Os dois têm campanhas semelhantes, tanto no Campeonato Nacional como na Liga dos Campeões. Mas tem o Barcelona correndo por fora. Aliás, com a Catalunha, o que será do Barcelona? A gente vai falar muito sobre esse assunto. Ontem teve plebiscito lá na Catalunha. E em São Roque, região interior do estado, Vander Luiz. É isso aí, Quartarolo, Fábio Seródio. Você costuma brincar, né, Quartarolo? Que eu estou sempre num lugar a cada participação. É um comentarista nômade, né? E hoje estou aqui, bem preparado aqui. Bom, Quartarolo, deixa eu começar a falar aqui do Campeonato Brasileiro da Série C. A gente tem falado bastante aqui por conta do nosso São Bento aqui, da vizinha Sorocaba. O São Bento já garantiu acesso. E ontem eu estive lá no estádio Walter Ribeiro para transmitir o primeiro jogo da semifinal entre São Bento e CSA, o Clube Esportivo Alagoano, time de muita história, de muita tradição. E o CSA ganhou do São Bento por 1-0. Ganhou por 1-0 e agora tem a vantagem de empate no jogo que vai ser realizado sábado, 7h30 da noite, lá no estádio Rei Pelé. E na outra semifinal, o primeiro jogo vai acontecer hoje entre Fortaleza e Sampaio Corrêa. Mas eu queria destacar aqui a Série C com relação a público. Semana passada, quando o São Bento garantiu acesso, 10 mil pessoas. Ontem nós tivemos lá 3 mil pessoas. Quer dizer, Sorocaba que tem 750 mil habitantes, a região metropolitana de Sorocaba com mais de 1 milhão de habitantes e poucos torcedores acabam comparecendo. Vamos ver se agora na Série B a gente tem uma melhora. Com relação ao time do CSA, sabe que a gente sempre encontra, né, na Série C alguns jogadores que já rodaram bastante. O caso do Joinville, o Lúcio Flávio estava jogando por lá, né? O Renan, aquele que jogou de volante no São Paulo, campeão de 2005 da Libertadores, campeão mundial também. Então a gente sempre encontra jogadores veteranos e tem gente nova também. O filho do Romário, o Romarinho, estava jogando lá no time de Juiz de Fora. Agora o Tupi de Juiz de Fora. Agora sabe quem joga no CSA? E vocês viram esses meninos começando, né? O Boquita, que começou no Corinthians, depois foi para a Portuguesa, e também o Rosinei, que jogou no Corinthians, jogou no futebol mexicano. Ontem eu reencontrei 2 jogadores, Boquita e Rosinei, que você, Quartarolo, e principalmente o Fábio Seródio. Fábio Seródio, se viu esses meninos nascerem, hein? É verdade, tudo cria do Corinthians, né? Já o Vander Luiz também volta trazendo outros destaques. Futebol em rede para você. Venha para a rede e você também. Até já. Futebol em rede. Futebol em rede volta já. Salve nação tricolor, aqui quem fala é o Paulinho Heavy. Aqui quem fala é o Carlos Sport. Estamos aqui para te chamar toda quinta-feira às 8 da noite para
participar do programa da Nação Tricolor, o Opinião Tricolor, em altv.com.br, a TV da internet. Salve, nação, tamo junto. Até quinta, te espero aqui. Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na AltV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. Aqui você ajuda a formar o conteúdo do melhor do esporte. Aí, portanto, Futebol em Rede para você, Futebol em Rede, venha para a rede você também. Muito assunto a ser debatido ainda hoje aqui, né? Futebol teve rodada completa, hoje ainda tem Ponte Preta e Flamengo em Campinas. Se a Ponte vencer, ela sai da zona do rebaixamento e joga o Sport Recife no seu lugar. São Paulo, com a vitória de ontem no Morumbi, as gatas contra o próprio Sport, foi melhor o resultado que o futebol. O São Paulo acabou saindo da zona do rebaixamento. Graças ao Sidão. Graças ao Sidão. Você foi falar que o Sidão foi a escolha errada do Rogério Ceni. Mas eu também não... Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Ele já era pra estar jogando mais. Quem? O Sidão. Aliás, o Rogério Ceni dispensou... Mais que isso, ele seria um mito. Não, o Rogério Ceni dispensou o Hudson, que foi um dos principais jogadores do Cruzeiro da Copa do Brasil, na conquista da Copa do Brasil. E contratou o Sidão. Eu fico olhando, né? Porque pelo menos de gol ele devia conhecer. Não é? Mas trouxe o Sidão. E ontem, aliás, já no jogo anterior que o São Paulo venceu, o Sidão jogou como goleiro. Ele jogou com as luvas da mão. Porque normalmente ele gosta de jogar com as luvas do pé. Ele acha que tem que jogar com o pé. Ontem ele salvou o São Paulo em 2 defesaças. Foi o melhor goleiro da rodada. Quando terminava já o jogo. Isso para você que talvez seja São Paulino. Que é isso? O mito já foi embora. O mito é o Rogério Ceni. O mito estava assistindo Chelsea e Manchester City no final de semana. Também está lá estudando. Como ele podia assistir São Paulo Esporte. Mas como diz um amigo meu, o técnico faz o seguinte: vai para a Europa, tira um monte de foto, manda para as redes sociais e daí informa como se estivesse estudando. Por exemplo, o Ancelotti caiu no Bayern Munique a semana passada. Hoje os jogadores do Bayern, mais veteranos, disseram que treinavam em segredo, porque a chamada, o treino realmente não agradava. Então eles se reuniam e treinavam sem o técnico saber. Eu estou colocando tudo isso aí porque o Ancelotti é um dos gurus do técnico Tite da seleção do Brasil. É verdade. Quer dizer, daí o Ribéry, os outros caras mais velhos, daí o Robin, arranjavam um jeito, porque não tinha tanta intensidade como se esperava o treino do italiano. Eu considero um bom treinador, mas, de qualquer maneira... Você já viu o currículo dele? Já, ótimo. Que intensidade é essa? Aliás, eu não consigo entender onde que eles estavam treinando em segredo. Mas aí que tá, né? Porque eles treinavam numa academia, faziam alguma coisa a mais que o técnico não estava dando no clube. Para eles, o treino estava muito fraco. Também são jogadores que estavam meio pendurados, correndo risco de reserva, aquela coisa toda. Isso acontece no mundo todo. Jogador de futebol me parece que é igual em todo lugar do mundo. Aliás, você falava sobre Catalunha, Barcelona, Real Madrid, PSG... Você andou viajando muito. Manchester City. Eu estou estudando, daqui a pouco alguém me contrata. Tira umas fotos. Eu tenho. Então tá se quiser eu envio. Mas eu falei sobre esse assunto porque depois que o Paris Saint-Germain implodiu o Bayern de Munique na Liga dos Campeões, mandaram o técnico embora, já surge, ele fez 6 gols na rodada passada no Campeonato Francês, já surge a polêmica. É hoje ou não o melhor time da Europa? Honestamente, tem 2 equipes que investiram muito dinheiro, o Manchester City e o Paris Saint-Germain, praticamente a mesma coisa. Os dois têm campanha idêntica em tudo. No campeonato francês, é lógico, o Paris Saint-Germain é líder, só empatou um jogo, venceu os outros. No campeonato inglês, o Manchester City é líder, só empatou um jogo, venceu os outros. A diferença é que no campeonato inglês, o Manchester City tem companhia. Com a mesma pontuação está o Manchester United, o Mourinho. Já no campeonato francês, o Paris Saint-Germain vai nadando de braçada. Na Liga dos Campeões, os dois têm campanha semelhante. 2 jogos, 2 vitórias. Quem será o melhor? Vamos ter que esperar
o final da Liga dos Campeões para saber? No ano que vem. Mas o Barcelona, por exemplo, tem 100% de aproveitamento no Campeonato Espanhol e também a mesma campanha dos dois na Liga dos Campeões. Já dá papo para discussão. Por falar em discussão, não sou contra, não tenho nada a ver com isso. É guerra política, Catalunha, vota, não vota. Se votaram 50% mais 20%, se querem um Estado autônomo, tudo bem, é o problema deles. Discussão política. Não vou entrar no mérito, vou entrar no mérito da questão esportiva. Já pensou se formam Catalunha? Pronto. O Barcelona vai disputar o Campeonato Catalão? Liga Catalã. Tem 13 clubes lá, 13, estou contando com o Barcelona B. Acabou o Barcelona, amigo. Você acha que vão manter investimento, vão pagar salário de Messi para disputar com o Girona? Não vão. Os caras, pelo menos no esporte, antes do seu Piquet levantar a bandeirinha para aparecer, pensa um pouco, que o emprego dele está correndo risco. Vai disputar o Campeonato Catalão. Vai ser investimento igual a Andorra. E pronto. E aí? Acabou? Mas aí é uma saída, é igual ao Mônaco, né? O Mônaco não é francês, mas joga a Liga Francesa. Alguns clubes lá na Grã-Bretanha disputam a Liga Inglesa. Ninguém tem ideia de trazer o Barcelona para jogar no Brasil. Vai ser campeoníssimo. Se bem que já não é mais o campeão, o Barcelona de antes. De qualquer maneira, mas a verdade é que a Liga Espanhola, que é muito forte ainda, mas ela só tem 2 clássicos. Você pode colocar até o Atlético de Madrid aí, mas o clássico realmente é Barcelona e Real Madrid. Mas não é o clássico. O Barcelona é um time mundial hoje. O interessante para o Barcelona é a Liga dos Campeões. De qualquer maneira, eu duvido. Mas a Liga Espanhola hoje é quase que um campeonato estadual para eles. É um time globalizado que tem que aparecer no mundo inteiro. Tanto é que quando faz pré-temporada, escolhe o local para ter o maior número de torcedores ali. Do Barcelona, você falou que não é político, mas é político. Aliás, Barcelona e Real Madrid, desde a época do Franco, sempre foi um posicionamento político. Um através do Real Madrid, que era o time do rei, o time do Franco, aquela coisa toda, e diziam que o Real ganhava muito porque era beneficiado politicamente. E o Barcelona, a Catalunha, sempre foi contra essa situação. Então há também uma observação política em toda esta situação. Eu não acho que vai existir um campeonato da Catalunha. É a mesma coisa aqui no Brasil, quando se falava muito no separatismo gaúcho. Já imaginou campeonato nacional do Rio Grande do Sul? Sabe? Ou seja, o Internacional e o Grêmio que chegaram a apoiar em algum momento. E não ia ter nenhum técnico na seleção brasileira, porque os últimos técnicos da seleção seriam técnicos estrangeiros pela primeira vez na história, seriam gaúchos. Mas a verdade é a seguinte, você tem que pensar inclusive nesse envolvimento todo. Só que o plebiscito valeu ou não valeu? Aí vamos aguardar, mas isso é assunto para programa político e não para programa esportivo, que não vamos chegar a nenhuma situação. Aliás, tomara que eles resolvam logo, porque honestamente eu adoro futebol e adoro ver Real Madrid contra o Barcelona. Pronto. E agora mais do que nunca recrudesceu essa situação política, porque no próximo clássico Real Madrid e Barcelona estará viva essa situação da Catalunha. Com toda a certeza, inclusive, com a presença dos jogadores catalães se posicionando a favor do plebiscito. O próximo clássico vai ser dia 20 de dezembro, o jogo vai ser em Madrid. Eu estarei lá depois. Vou esperar eles se matarem e vou lá para ver se sobrou alguém. E provavelmente o Barcelona será recebido ali com pressão, com tudo que pode acontecer nesse exato momento político na Espanha. E não é só a situação esportiva. Mas a situação esportiva de Real Madrid e de Barcelona, ela transcende ao momento político. É mais comentado que o rei, que o governo, que o primeiro-ministro, então tudo isso vai haver. Aliás, uma pergunta que chegou aqui, do Pedro dos Santos, Londrina, Paraná, que não tem nada a ver com a Catalunha e muito menos com o futebol europeu. Mas ele quer saber, Fábio Cerotti, e nós vamos responder já a esse questionamento, quem poderá ser o próximo treinador a perder o cargo no futebol brasileiro? Ele sugere, poderia ser o Cuca? Não sei, acho que o Cuca garante-se até dezembro. Que mal, os caras, todo palmeirense vivo pega no pé do Cuca. E quase que o morto também. Eu não consigo entender
O Cuca foi campeão brasileiro. Mas eu vou fazer uma coisa. Eu vou pensar para não falar besteira e daqui a pouco eu volto falando um pouquinho do Cuca para você. Até já. Venha pra rede você também. Futebol em rede. Futebol em Rede volta já. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as inscrições de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Aqui você ajuda a formar o conteúdo do melhor do esporte. Futebol em rede para você na AltV, a TV da internet, altv.com.br, também no Facebook da AltV e também pelas rádios Venceslau AM 610 de Presidente Venceslau, Coluna FM 87,5 de São Roque, Difusora AM 570 de Taubaté. E atenção aí pro nosso WhatsApp, que mudou o telefone e talvez você esteja tentando falar conosco no velho. 011, São Paulo, 94261-9071. Vou repetir para você. 011 94261-9071. Fábio Seródio, você estava elucubrando aí, mão na cabeça. Elucubrando. Você já pensou? Pensei. Pensou. O Cuca, meus amigos, ele tem algumas manias. É um ótimo treinador. Gosto muito dele. Eu gosto também, acho bom treinador. Mas ele tem manias. Que negócio de ônibus não pode entrar em ré, cuidado com o palpinho, é verdade. Eu sou testemunha. Teve uma vez na Vila Belmiro, quando ele era técnico do Santos, que de sacanagem eu chutei o copo só para ver o que ia acontecer. Nossa, quase perderam o jogo. Mas que isso? Tem nada a ver, mas ele tem essas manias. Uma mania é falar demais quando não deve. Quando o time estava bem, saiu falando por todo mundo, vamos ser campeão brasileiro. Foi mérito, parabéns, mas se dá errado... Foi bem. Não, mas se dá errado, pegou o pescoço dele. Aí ele saiu falando aí, ainda dá para pegar o Corinthians. Pronto, arrumou uma bela confusão, porque perdeu o Santos. Quando chegou, falou que o time não era o dele. Não era o dele, pior que o ano passado. Ele fez a besteira e saiu no ano passado, por motivos que não cabe a mim discutir, mas fez a besteira e depois cavar a volta. E quando voltou, não era a mesma coisa. Não dá para dar seguimento, a coisa foi cortada, teve mudança. Por exemplo, o Felipe Fala Muito Melo, né? Ele chegou nesse período. E aí? E mandaram o Gabriel de graça pro Corinthians. Então, aí arrumaram confusão, por isso um pouco às vezes ultrapassa certos limites. Mas aí eu tenho uma coisa para falar para você, torcedor do Palmeiras. O Cuca não é tão ruim assim não. Se ele consegue ajeitar o time, como fez o Mano Menezes agora na Copa do Brasil com o Cruzeiro, aí o ódio vira amor de novo. Olha que lindo. Porque no Cruzeiro, a torcida tá pegando no pé. Quem mandou esse tonto de sair do Cruzeiro com de dinheiro chinês? Agora voltou, quer tudo. Ele foi campeão na Copa do Brasil, agora estão de amor. É pontual, é pontual. Então vontade de amores logo com o Cuca, só dá de deixar ele trabalhar. Olha, e o Paulo César, ainda sobre o Palmeiras, pergunta aqui de São Paulo, Paulo César, a chuva e o gramado ruim atrapalharam, os ruins no caso, atrapalharam mais o Santos ou o Palmeiras? O gramado ruim, tá certo. O gramado é ruim para os dois, a chuva é ruim para os dois. Eu também acho, viu? Não tem tanto não. E o Palmeiras jogou mal o segundo tempo em alguns momentos, mas se você analisar, embora eu sendo santista, eu admito que era jogo mais para empate. Quando eu falo isso, tem torcedor santista que tem urticária. Nossa, você é santista! E daí? A verdade é que eu, por exemplo, não vejo o Santos, que hoje está a 8 pontos do Corinthians, com força para ser campeão brasileiro. Eu não vejo dessa forma. Agora tem gente achando que, olha, agora o Corinthians que se cuide. O Corinthians está administrando o campeonato há muito tempo,
com tranquilidade. Ah, mas o segundo turno está ruim. O campeonato não tem só segundo turno. É isso mesmo, vai administrando. Agora, vai forçar mais, a arbitragem será mais pressionada ainda, porque do Atlético Paranaense para baixo, com 34 pontos, todos estão envolvidos na briga também para tentar evitar rebaixamento. Não só para chegar, né? Essa que é a grande verdade. E aí o que acontece? Não estou caindo não, foi apenas um acerto de câmera aí. Tá tudo certo, Sérgio Oliveira? O nosso cinegrafista, o nosso técnico. Não, só você estava querendo aparecer, você ocupou todo o espaço. Era magia. Você está falando, eu não consigo falar do Corinthians. Meu braço está falando de Palmeiras e ficou Santos. perdido. Mas programa ao vivo é assim também. Você Posso quer falar falar do Corinthians? Não, aliás, vou perguntar. Foi justa a suspensão do Gabriel? 2 jogos por mostrar a genitália para a torcida do São Paulo. Se ele tivesse mostrado, aí o mundo caía. Não, ele gestualmente... Mas o mundo caiu. Ele provocou gestualmente. Tá bom, vai. Quantos jogos que ele pegou? 2 jogos. Corinthians e Bahia tá fora. Tá bom, vai. Tá justo, tá justo. Eu acho que tá justo. Aprende. Da próxima vez não faz besteira. Agora, falando do Corinthians. Primeiro, caiu a diferença para 8 pontos. Que grande novidade. Não aconteceu nada. O Corinthians continua capenga no segundo turno, mas a diferença que fez. O primeiro turno está garantindo o título até agora. O Corinthians vai ter um jogo decisivo. Mais um. Não, aí é verdade. Mais um. É o jogo contra o Grêmio, que vai acontecer na Arena de Itaquera, se eu não me engano, dia 15 de outubro. Está numa quarta-feira, olha aqui. Bom, podia ser no final de semana, não é? Cai na quarta-feira. Por que o jogo contra o Grêmio é decisivo? Porque o jogo contra o Grêmio antecede o jogo do Grêmio na Libertadores. Quer dizer, o Grêmio, se o Renato tomar aquele remedinho, vai estar vivo. E se o Grêmio ganha do Corinthians, tira 6 pontos de diferença num jogo só. 6? 3 ele ganha e 3 o outro não faz. Ah, muito bem. Quer dizer, então, de 9 para 6, um amigo que chamava Fernando Sampaio, para 6. Não sei se Deus o tem, porque eu acho que está vivo. Não, mas ele que falava tudo era jogo de 6 pontos. Então, jogo de 6 pontos. Jogo de 6 pontos. Esse jogo define. Se o Corinthians mantiver essa... Mas o Grêmio hoje está em terceiro. A 1 ponto do Santos. Então, não me interessa. Se no jogo contra o Grêmio, o Corinthians perdendo o Grêmio ainda estiver vivo, ou algum sobrevivente estiver por perto, vamos começar a rezar. Se não, o Corinthians ganhou do Grêmio, um abraço. Pode mandar fazer as faixas que acabou a brincadeira. Aliás, desde... E vamos parar de falar de erro de arbitragem, hein? O gol do Braço existiu, choraram bastante. Agora o Corinthians foi prejudicado com o gol do Balbuena, que foi anulado indevidamente pelo senhor árbitro. Não havia impedido. Não precisa enforcar ninguém. Erro de arbitragem acontece, é para aprender. O que daqui, toma lá. É assim que funciona. Acontece. Agora, essa história do Corinthians vem desde a 5ª rodada. O Corinthians é líder do Campeonato Brasileiro. Na 10ª rodada venceu o Grêmio 2-0 em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. A partir daí, a diferença ficou em 4 pontos naquela situação, naquela ocasião. E a partir daí ela só aumentou. Ela chegou a 11, chegou a 10, baixou para 7, subiu para 8. Na 19ª rodada, quando virou o turno, o Corinthians tinha uma vantagem sobre o segundo colocado, que era o Grêmio, de 8 pontos ganhos. Hoje estamos na 26ª rodada, faltam 12 jogos e a vantagem do Corinthians para o segundo colocado, que agora é o Santos, é também de 8 pontos. Ou seja, aí as pessoas dizem assim, mas o Grêmio está preocupado com a Libertadores. O Santos até outro dia estava preocupado com a Libertadores. O Palmeiras estava também preocupado com a Libertadores e não deram importância ao Campeonato Brasileiro. Pode até ser verdade. Mas o Corinthians não tem nada a ver com isso. O Corinthians jogou regulamento. Estava preocupado com a Copa do Brasil. E saiu da Sul-Americana. Agora, ontem no Mineirão houve um erro de arbitragem contra o Corinthians no campeonato de pontos corridos. Normalmente os erros acabam se diluindo e parece que vai acontecer de novo. O Corinthians foi ajudado num jogo, foi prejudicado em outro. E ontem as pessoas disseram assim, olha, o lance era muito difícil para o Bandeira. Verdade. Concordo. Só que é para isso que ele está lá. Até porque era uma bola parada, quando é uma falta a ser cobrada para a área, o Bandeira tem toda a visibilidade, a visão do lance, porque o lance está parado.
Aí ele não conseguiu ver que havia uma jogada legal, acabou dando impedimento. Então isso já aconteceu ano passado também contra o Corinthians, aconteceu no gol do Mina contra o São Paulo na Arena do Palmeiras, que era uma bandeirinha catarinense, muito bonita inclusive, mas que não entende nada de futebol. Ela estava na linha e acabou não vendo que o Mina estava mais adiantado. Era pouco? Era muito pouco, é verdade. É muito difícil. Gente, é para esse tipo de lance que o cara tem que provar que é bom, senão vou eu pego a taxinha de arbitragem e não faço nada. Eu não posso porque eu estou com problema no joelho. Mas senão iria também. Então, é nesse lance que o cara tem que provar que é um bom bandeira. E agora também não adianta pedir árbitro de vídeo. Que não vai resolver. Não vai resolver nada. Vai continuar o questionamento, vai continuar a polêmica. Eu continuo defendendo que árbitro de vídeo tem que ser para saber se a bola entrou ou não no gol e se houve ou não um impedimento, até onde valeria ver. Só uma correção aí. Já ser em cima do lance. Não adianta demorar 20 minutos para resolver. O jogo Corinthians e Grêmio, eu falei 15 de outubro, não, aqui 18 de outubro, numa quarta-feira. Então tá próximo, né? Não, na próxima tem seleção brasileira. Estamos aqui no dia 2, né? Já vamos falar, inclusive, da seleção brasileira também. Tem muita coisa. Olha, o Vanderlei citou agora há pouco no destaque, vai voltar a falar sobre esse assunto, né? E conosco agora também, ele citou várias coisas. Aliás, um homem que é itinerante. Posso te provocar? Pode. Depende do que você vai fazer. Você sabe, eu estava falando com o Sérgio, que é um especialista. O Sérgio é o Sérgio Oliveira. Sérgio Oliveira, ele é especialista em futebol em vários níveis. E ele contou para mim ali, segredo, se é segredo que você vai contar? A portuguesa está liderando o grupo dela na Copa Paulista. Pela Europa, sim. Mas ela vai disputar praticamente a vaga o 15 de Piracicaba do Quartarolo. Opa! Joga hoje e joga no final de semana. E aí? Nhoquim. Na cabeça. Sabe quem é o técnico da portuguesa? Quem? É o PC. PC dos bons? Sim. Legal. Nhoquim. A portuguesa também é Nhoquim tomando. Aí trouxeram um técnico de bola. Não, mas ele já operou o joelho, não manca mais. E o Vanderlei Luiz? A portuguesa não manca mais. Também. Tarolo, Fábio Seródio, hein? Deixa eu resgatar mais um jogador aqui que passou pelo Corinthians. Eu falei que no CSA estão jogando Boquita e Rosinei. Eu tenho uma notícia aqui do Paulo André, que passou pelo Corinthians e hoje está no Atlético Paranaense. Paulo André é um jogador muito politizado, sempre brigando por direitos da categoria. Aliás, ele era o líder do Bom Senso Futebol Clube. O que aconteceu com o Bom Senso, hein? Não tivemos mais nenhuma movimentação, né? Mas é que o Paulo André, informação de hoje pela manhã, ele ganhou em segunda instância do Corinthians uma ação na justiça com relação à folga. Porque o Paulo André alegou que ele jogando no domingo, ele tinha que ter uma folga na segunda-feira. E isso não acontecia muitas vezes, sempre tem representação já na segunda. E isso ele apresentou para o domingo, para o feriado e também jogos do meio de semana. E quem é que foi depor lá a favor do Paulo André? Foi o William, que hoje é comentarista, que era o zagueiro da equipe do Corinthians, depôs a favor lá do Paulo André. Ele também estava brigando por outros detalhes aqui também, como por exemplo, a unificação do contrato que o jogador tem, aquele chamado contrato de imagem, com a CLT, a carteira profissional, mas disso ele não teve sucesso não. Mas eu gostaria de fazer esse registro do Paulo André, jogador que sempre foi um líder da categoria, o bom senso que ninguém fala mais, e quando ele estava no Corinthians, ele foi jogar lá no futebol da China. Lembro que ele deu uma entrevista até brincando, o Marinho está acertando a minha transferência para a China, assim eu fico longe daqui e não dou tanto trabalho. Recado aí do Paulo André, que conseguiu sucesso com o Corinthians em segunda instância. Olha, o Paulo André para mim sempre foi um líder muito falso, né? Tanto é que ele construiu esse bom senso, muita gente embalou. Faltou bom senso, né? Eu nunca fui atrás disso aí, não, porque... Peraí, faltou bom senso, quer dizer que ele reclamou folga. Vai ganhar salário mínimo, Paulo André? Mas não é só isso. Quando você assinou o contrato, você não levou multa? Como é? Luvas? Luvas. E tem duas isso situações, não está também na Fábio, legislação trabalhista. Tem duas situações que eu lembro do Paulo André e que vi que ele é falso como líder. Como jogador é mais ou menos. Como pessoa é maravilhoso. E você que está dizendo que você conviveu com ele. Ótima pessoa.
Quando houve aquela invasão no CT do Corinthians, você ainda era setorista do Corinthians pela Jovem Pan. Foi no dia do meu aniversário. Então não vai esquecer nunca. Nunca. Primeiro que era a véspera de um jogo contra a Ponte Preta em Campinas. Havia uma fase embrionária do chamado Bom Senso Futebol Clube. Aí o que acontece? Eles quase foram agredidos, pegaram o Guerreiro pelo pescoço, aquela coisa toda. Mas não chegaram a pegar o Guerreiro. Mas vamos chegar lá. Tanto é que o Guerreiro até hoje ficou de prestar depoimento e não prestou. Aí se esconderam para não apanhar, aquela coisa toda. Teve facilitação para entrar também. Olha, teve muita coisa que não me agradou e no dia seguinte era jogo contra a Ponte Preta. É aí que eu vou chegar. Mas vou chegar já. Porque depois do intervalo voltaremos a falar desse assunto aqui no Futebol em Rede. Venha para a rede você também. Futebol em Rede. Futebol em Rede volta já. A mulher que continua amamentando após voltar ao trabalho merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto, oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. Aqui você ajuda a formar o conteúdo do melhor do esporte. Bem, Futebol em Rede, a gente está falando do bom senso que desapareceu, né? Por que eu citei o Paulo André e o Vander Luiz lembrou-se disso, ganhou a causa aí contra o Corinthians, mas há recursos também. Naquele dia, houve a invasão do CT, véspera do jogo contra a Ponte Preta, e você se lembra que em jogos do campeonato daquele ano, os jogadores antes do jogo faziam um círculo e sentavam no gramado, protesto contra isso, contra aquilo. Aí o Corinthians vai e entra em campo no domingo contra a Ponte Preta. O líder sindicalista chamado Paulo André devia propor o seguinte: não entra em campo. Até porque esse tipo de invasão tem que acabar no futebol brasileiro. Não entra em campo. Mas sabe o que acontece? O jogo é da grade de televisão. A gente tem que entrar. A gente vai fazer um protesto, não sei o que lá. Não entra em campo. Seria a manchete mundial. Corinthians se nega a entrar em campo depois da agressão sofrida pelos seus jogadores dentro do seu centro de treinamento. Mas e a coragem para isso? É só blá blá blá. E depois ele deu uma entrevista num campeonato paulista em que o Corinthians estava mal, logo que teve um ano aí que o Corinthians não se classificou para a Libertadores, né? Só tinha paulista para disputar. Aí ele dá a seguinte entrevista, coletiva para o mundo todo. Paulo André, o grande líder sindical. Olha, esse campeonato não vale nada. Torcedor, não sei, não precisa se preocupar com isso. Para quem ir no estádio ver o Campeonato Paulista? Se eu sou dirigente do Corinthians e falei isso para um dirigente do Corinthians, eu falo o seguinte: Paulo André, seu contrato está suspenso até começar o Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Paulista não serve, mas eu preciso do dinheiro do Campeonato Paulista para pagar o seu salário. Aí, sabe por quê? Porque você foi incompetente, porque o seu time não se classificou para Libertadores. Então eu tenho que pegar dinheiro do Paulistão para pagar o seu salário, o salário dos demais jogadores. Quer dizer, ele trabalhou contra o próprio time. E depois saiu dizendo: olha, ninguém me quis aqui no Brasil porque eu era um cara radicalmente contra o status quo. Ele não fez nada pelo futebol. Aliás, o bom senso só tinha jogador em fim de carreira. E vamos parar um pouquinho com esse negócio que bom senso e movimento a favor do esporte é uma coisa e mexer com o seu bolso é outra, né? Não tem nada a ver. Faltou bom senso ao Paulo André, porque para entrar nessa ação aí não tem nada a ver. Aliás, o Paulo André é uma ótima pessoa, um jogador relativamente bom, nunca disputará uma Copa. Foi bem no Corinthians. Foi bem no Corinthians. E seu respeito. O Dentinho também foi. Aonde foi total? O Dentinho era jogador de futebol até se encontrar com essa mambaia. Aí depois sumiu. Bom. Virou um vegetal. Fazer o quê?
Quer dizer, tem que ter bom senso também na hora de buscar reivindicações, Paulo André. Olha só um detalhe, Quartarolo, eu fiquei impressionado. Estava aqui, eu e o Celso, conversando no intervalo aqui, as pessoas que estão acompanhando o Futebol em Rede pelo Facebook. Tem aqui a Marilene Pereira, a Bel Molina, que está em Portugal. Eu falei em Portugal, meu Deus do céu, futebol de Portugal, não vou te contar. A Roseli de Lourdes Barbosa e a Catherine Eichmeier. Que é a irmã da Karen, que continua gripada. Continua gripada. Aliás, precisa dar um jeito na tua irmã, né, amiga? Entendi. Olha, obrigado a todos vocês, aos internautas que nos acompanham pela internet, altv.com.br, para o mundo inteiro, né, global, e pelo Facebook da AltV, repetindo, altv.com.br. E lembrando também o nosso WhatsApp, 011 94261 90 ou 9071. 94261 9071, código 11, é claro, aqui em São Paulo. O que você tem contra andar de helicóptero? Então, rapaz, a seleção brasileira, 18 jogadores se apresentando na Granja Comari por via aérea. Legal. Então, já chegaram Renato Augusto, Diego Tardelli, William, que é o menino que começou no Corinthians, Cássio do Corinthians, Arthur do Grêmio, Ederson, Marquinhos, Daniel Alves e Neymar. E ainda, que estão faltando, mas vão chegar de helicóptero, Casemiro, Felipe Coutinho, tudo isso Fred, que você falou no mesmo helicóptero? Não, 2 helicópteros. E Roberto Firmino. E amanhã chegam também de helicóptero Diego, Alisson, Alexandro e Miranda. O Tite chegou por vias normais. A justificativa é que há insegurança no Rio de Janeiro hoje. Que descoberta! E que por via terrestre os jogadores poderiam ser vítimas de balas perdidas, de arrastão, de bloqueio, ou coisa que o valha. Agora, eu vou de bicicleta, é mais saudável. Mais saudável. Eles que deram uma bicicleta. Eu acho muita ostentação, sabe? Não vou voltar a dizer assim, olha, o Pelé ia com Carmanguia na época, com Cortini. Não é isso. A gente sabe que o tempo mudou, que esses jogadores são mercadorias valiosas, tem que ter seguro. Mas olha, não aparecer a plaquinha do cara de helicóptero. Muita frescura. Olha lá. Aí vem a publicidade do helicóptero. É assim que se começa a perder. Fuja da bala com helicóptero Zé Banana. Não, e sem falar que os caras no Rio tem aquelas bazucas lá que podem roubar até helicóptero também. Não dá ideia. Daí vira manchete internacional, hein, gente? Olha. Os campeões de 70 ganharam o Fusca. Até aqui, ó. Erradamente, né? Porque o dinheiro era nosso. Se for campeão na Rússia, vão ganhar o quê? Um submarino nuclear. É uma vodka. O negócio é o seguinte. Eu acho ostentação demais, sabe? Muita frescura. Eu desconfio que vem publicidade aí, hein? Com certeza. Agora, assim... Nada contra, pelo amor de Deus. Mas é assim que se começa a perder. Se quiserem, eu faço publicidade. É só me trazer de helicóptero. Não tem problema. Vai ter que ser um helicóptero grande, hein? Bom. Eu não ando de helicóptero porque eu não gosto muito de voar, que eu acho que esse negócio é mais para passarinho. Eu não gosto, porque eu acho que helicóptero... Aí você vai para Espanha como? Daí eu vou de navio, vou de avião, não tem jeito. Agora, helicóptero eu nunca voei, e nem pretendo, porque para mim é uma cadeira que voa. Então é meio complicado. Será o final do Campeonato Brasileiro, já que é para falar no assunto, final do Campeonato Brasileiro, Santos e Botafogo, o seu 95? O seu Tuta me escalou para ir no helicóptero. O helicóptero ia sobrevoar o Pacaembu aí no meu torneio. Só vê fazer minha bandeira. Aí o helicóptero sobrevoou. Cara, quando o japonês lá do helicóptero fez assim, ó. Despejou você. Que eu fiquei de lado. Juro, nunca mais eu subo nisso. Não, é complicado. Agora, tem gente que gosta. Eu vi o Pacaembu, vi o inferno. Vê tudo. Parecia, tava mais pro Titanic. Aí... Sabe, é assim que começa a se perder uma competição, gente. Com essas frescuras, passando do ponto, sabe? Agora o Neymar já vai começar com caras e bocas, já está classificado. Ontem o Tite, nas entrelinhas, deixou claro o seguinte: vai pedir descrição ao Neymar. Muita calma nessa hora. Vai chegar lá na Bolívia, lá em La Paz também é fácil jogar, né? Você sobe para descer e depois desce para subir. É incrível, né? Porque o avião foi assim, vamos subir. Porque é alto pra caramba. Vai tomar cuidado, senão o cara vai reclamar na justiça que teve que jogar em La Paz. Não, em La Paz, olha, eu vou falar para você. Tem uma coisa maravilhosa em La Paz.
Você conhece La Paz? A saída. Quando você está indo embora. A maior alegria é você saber que está indo embora e que eles vão ficar lá. Porque é muito complicado. Mas você não gosta de nada, você não gosta da Bolívia, você não gosta do Caminito do Buenos Aires. Vou falar pra você, o Caminito você não gosta tem de fama. Guayaquil, eu não gosto de nada. O que tem de gente feia, o povinho feio. Aí, tem aqui também. Mas o povinho feio. Nós somos feio arrumadinho. Mas aquelas índias mijando no meio da rua, pelo amor de Deus. Vamos voltar ao futebol, que você tem um mau gosto. Não, e lá o problema é que é tudo subida e descida, né? E aqui não é. Então ela faz xixi lá em cima e vem descendo. E aqui não é. Se você não tira o pé, meu Deus do céu. Segue o bar. Olha, gente, seleção brasileira é coisa séria. A gente já viu acontecer isso. Começa com muita frescura, pensa mais da propaganda do que no jogo. Esse é o maior desafio do incrível Tite. É verdade. É a partir de agora. Ele é inteligentíssimo. Eu convivi com o Tite. Gente boa. Convivi com o Tite muitos anos como repórter, depois como assessor de imprensa. Aprendi muita coisa com o Tite. Ele não é um semideus, um intocável, que não comete nenhum erro. Isso é um absurdo. Claro. Ele erra também, ele é um ser humano. Mas é inegável a capacidade que ele tem de conduzir as coisas. É muito bom. Ele é fantástico. Nisso daí, ele é fantástico. Mas o grande teste da carreira dele é o Neymar. Como é que se fala agora sobre aquele cara que conduz bem um grupo? Um gerenciador de egos? Gestor. Gestor. É fantástico, realmente. E o Tite é uma coisa incrível, né? Já no Grêmio, quando ele apareceu, ele tem essa posição... Ele só não conseguiu controlar o quase que sacerdotal. Mas o D'Alessandro não é boa gente, né? O D'Alessandro é traíra, né? O jogador derrubou o Tite lá. No meio do futebol é conhecido como traíra. O último jogo que eu vi contra o América Mineiro, ele foi lá e deu um abraço no Guto. Eu, na hora que vi, falei, ai, coitado do Guto. Do Guto Ferreira? O técnico? Abraçou, falei, ih, coitado. O rapaz perguntou qual o próximo técnico a cair e vamos colocá-lo na lista, né? Bom. O Guto Ferreira, o famoso Gordiola, né? Agora... O que você tem contra gordo? Não, Gordiola. Você não gosta de boliviano? Eu também sou gordinho. Mas boliviano não é gordo. Boliviano não é gordo. Masca aquela folha de coca e come mal. Tá bom. Volta pro futebol. Volta pro futebol. Mas olha, é terrível, hein? Guayaquil, La Paz. Vou falar pra você. Você prefere descer em La Paz ou descer no Campeonato Brasileiro? Campeonato Brasileiro. Que tem de time lutando pra cair. É uma Campeonato Brasileiro. Você sabe que eu cruzei com um amigo aqui na porta que torce pro São Paulo. Quando a gente chega aqui, a emissora fica perto do Morumbi. O cara tá sempre assim, olhando pro estádio. Fala, puxa, era lindo, hein? Eu fui em Roma, vi o Coliseu e eu fiquei tão abismado. Mas aí tô olhando pro estádio. Falei, e aí, tá satisfeito? Saímos da zona do rebaixamento. Aí eu olhei e falei, puxa. Saiu mesmo. Saiu, mas não resolveu nada. Olha... Tá todo mundo com 31 pontos. Não, 34 para baixo, tá tudo ameaçado. O São Paulo tem que fazer 14 pontos para escapar da zona do rebaixamento. O próximo jogo é contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. O Atlético pendurado. O incrível Oswaldo Oliveira. Aliás, ganhou fora de casa, 2-0. 2 gols do Robinho, que era a reserva, com o técnico Ele apostou no Robinho. E vai conseguir alguma coisa. Você viu? Cara firme. O Robinho é bom jogador. Ele é bom jogador, mas gostei da postura do Oswaldo. Firme. Ele é bom. Vai jogar no meu time. Jogou, fez gol. Pronto. Você sabe que teve um jogo, Vitória da Bahia e Corinthians, e o Corinthians foi eliminado lá em Salvador, no Barradão. E eu estava lá fazendo o jogo. Aí no final teve uma gritaria toda achando que o árbitro tinha atrapalhado o Corinthians, por isso que o Corinthians não tinha se classificado. Aí no final do jogo... E era um time forte do Corinthians ainda. Todo mundo fechou em cima da arbitragem, cujo nome do árbitro não me lembro agora, mas lembro da situação, da ocasião. Aí os caras fechando em cima do árbitro. Se fosse importante, ficava com a bola. É verdade. Aí todo mundo, você prejudicou o Corinthians, você fez isso, e um monte de palavrão, aquela coisa toda. Tudo bem. Aí chega Oswaldo de Oliveira, que era, na ocasião, o técnico do Corinthians. Tá o Rincon na minha frente. Tá outro jogador ali, o Fábio Costa querendo brigar com todo mundo do outro lado. Aí chega o Oswaldo de Oliveira. Ele vai se enfiando no meio dos jogadores assim para falar com o árbitro, vai chegando. Quando chega mais próximo, ele fala assim, safado! Aí o Rincon fala assim,
Vamos embora, chega. Pô, árbitro, vambora. Nem vou contar as histórias, porque senão o programa sai do ar. E nesse jogo também, o primeiro gol do Vitória, o cara cabeceou quase na cara do Fábio Costa. No intervalo eu falei pro Fábio Costa, ô Fábio Costa, por que você não foi naquela bola? Você iria? Falei, bom, se eu fosse goleiro do Corinthians, ganhasse o que você ganha, eu iria. Quase levou uma quase. Aí ele saiu me xingando, à toa, né? Saiu me xingando, atrás vinha Fred Rincon, falou assim, eu também iria. Rincon foi uma figura maravilhosa. Maravilhosa e grande jogador. E, aliás, falava o que tem que falar e andou batendo em muita gente lá no Parque São Jorge e muito repórter também. Não em mim. Nem em mim. Futebol em Rede, venha pra rede, vamos continuar o papo, venha já com a gente. Futebol em Rede. Futebol em Rede, volta já. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Aqui você ajuda a formar o conteúdo do melhor do esporte. Futebol em Rede, venha pra rede você também. O nosso WhatsApp, hoje um novo número, né? 011 94261 9071. 94261 9071, 011, código de São Paulo. Vamos falar um pouquinho do tricolor paulista. Aliás, algumas perguntas chegando aqui. Se você for sucinto na resposta... Opa, porque o Vander Luiz está lá, já em outro lugar. O homem é um nômade. A próxima casa do São Paulo, aliás, o Vander vai falar sobre isso. Então vou deixar para ele responder. A próxima casa do São Paulo será o Pacaembu, será bom ou ruim para o time. Já ele vai responder ao Henrique Albuquerque, aqui de São Paulo. Mas Kevin Gonçalves de São Paulo, eu quero saber. Hoje o Morumbi completa 57 anos. Nossa, não sabia disso, não lembrava. Parabéns ao Morumbi. Vocês têm na memória algum fato importante ou algo inesquecível que tenha ocorrido lá? Nossa, um monte, né? E acaba o programa. Passei praticamente, na minha idade, 30 anos frequentando o Morumbi. Você acha que tem poucas coisas para falar do Morumbi? Tem decisões de campeonato, seleção brasileira. Tem muita coisa. Eu lembro que para a eliminatória de 2000, já que a gente falou agora há pouco em seleção, né? Os torcedores deram bandeirinhas na entrada para festejar o Brasil. O técnico era o Emerson Leão, jogo contra o Equador, né? E daí todo mundo com raiva, o Brasil ganhou de 1-0, um gol aos 48 do segundo tempo. E a torcida revoltada com péssimo futebol começou a tirar as bandeirinhas do gramado. Foi um negócio, sabe, eu não esqueci jamais, porque o cara recebe a bandeirinha do seu país, daí joga tudo fora, jogou tudo no jogador como protesto. Aí aconteceu o gol, daí todo mundo falou, agora vai recolher a bandeirinha? Isso e outros assuntos, mas olha, é um tópico que vale a gente pesquisar mais até para trazer algumas coisas em homenagem ao Morumbi. Primeiro gol do Morumbi foi feito pelo Peixinho, um esporte, ponta direita que jogou no São Paulo e depois encerrou carreira e foi até técnico no 15 de Piracicaba. Uma outra aqui, o São Paulo está cansado de mandar jogador embora por não dar certo. Mas a maioria que sai para outros clubes acaba jogando muito. Exemplo do Casemiro e agora o Hudson, que foi campeão da Copa do Brasil pelo Cruzeiro. E o Marlos lá foi jogar até Copa do Mundo. E o Nery está fazendo gol lá na Holanda. E é do São Paulo, o Hudson. Gostaria que comentassem. Abraços, cadê o nome dele? Luiz Fernando, aqui de São Paulo. Um abraço pro Hudson. Tem muito o que comentar. Porque o Hudson, eu inclusive nunca achei um grande jogador, embora sendo cria do Santos. Mas a verdade é que ele no Botafogo foi bem, no São Paulo nem tanto. Mas eu acho que o problema era realmente o técnico escalado direito.
porque o Mano Menezes encontrou a posição dele, ele faz gols, ele se tornou um jogador importante para o Cruzeiro e é um dos líderes do elenco do Cruzeiro. Agora, o Cruzeiro quer que ele fique lá. Hoje, inclusive, no programa do Neto, lá na Bandeirantes, eu estava lá, toda segunda-feira eu estou por lá também, em Os Donos da Bola, e ele participou ao vivo pelo Skype. Essa coisa que o Vanderlei faz bem também. E daí ele disse o seguinte, olha, eu não sei o que vai acontecer. O Cruzeiro quer que eu fique aqui, eu tenho mais 2 meses de contrato ainda, até o final do ano, na verdade. Mas vai ter eleição hoje no Cruzeiro. Mas o passe pertence ao São Paulo. O passe não, atestado, não é nem atestado, mas direito esportivo, direito econômico, pertence ao São Paulo Futebol Clube. Que agora muita gente no Morumbi entende que ele deva voltar. Até porque o Jusilei não deve continuar. O Hudson não vai salvar o São Paulo, nem vai fazer o Cruzeiro campeão do mundo. Segue o barco. Mas é bom jogador, e foi dispensado pelo Rogério Ceni, né? Ele podia ter ajudado mais. E eu acho que o culpado aí é o técnico, porque ele mostra no Cruzeiro que ele pode jogar. E nesse time do São Paulo de hoje, ele jogaria. Com certeza jogaria. Até gol de cabeça o homem está fazendo, gol de pé, até fazendo. O Rafinha jogou no São Paulo, fez o gol de cabeça no Corinthians. Verdade. Com 1,5 m. Então traz o Rafinha de volta. Quer dizer, cada um que fizer um gol fora tem que trazer Não, mas a regularidade, o Hudson foi um bom jogador nesse campeonato brasileiro. Por falar em São Paulo, o Vander Luiz tem um destaquezinho aí também sobre o São Paulo. Bom, Quartarolo, Fábio Seródio, deixa eu destacar o seguinte aqui, ó. Eu quero falar do São Paulo e a sua torcida. O São Paulo vivendo um momento difícil, a vitória de ontem foi muito importante. O São Paulo saiu da zona de rebaixamento. Se não fosse o Sidão, hein? Aliás, o Sidão, a gente ouve aí, olha, ele passou pelo Corinthians, mas ele passou pelo São Paulo também. E sabe no que o Sidão jogou? Aqui no Paulistano da nossa São Roque. É que teve uma parceria aí envolvendo o Paulistano de São Roque e o São Paulo, aproveitando jogadores da categoria de base que não estavam sendo utilizados lá no Morumbi. Tanto que naquela oportunidade vieram aqui para São Roque vários jogadores, e entre eles o Sidão, goleiro, e um outro chamado Ricardo, também conhecido como Kaká. É verdade, não era aproveitado lá no São Paulo, veio jogar um pouco aqui no Paulistano de São Roque, tanto que o Paulistano recebeu uma grana da transferência do Kaká para o Milan, e depois na outra transferência também o Paulistano de São Roque foi beneficiário. Então tá aí o Sidão. Mas eu quero falar o seguinte com relação à torcida, que ontem gritou Sidão, Sidão, Sidão. A torcida tem sido fundamental para o São Paulo nesse momento difícil. Só que agora, por conta de shows, São Paulo vai ganhar dinheiro alugando o seu estádio e tal, o Tricolor vai ficar 5 jogos fora do Morumbi e vai ter que mandar 5 jogos no Pacaembu. Eu acho que nesse momento o São Paulo vai perder. Então o São Paulo vai jogar contra o Atlético Paranaense, contra o Flamengo, contra o Santos, contra a Chapecoense e contra o Botafogo, mandando jogos no Pacaembu. E vai voltar para o seu estádio somente na última rodada do campeonato contra o Bahia. Claro que negócio de show dá muito dinheiro para o São Paulo, apesar que outro dia a gente teve lá um escândalo, uma confusão lá, mas dá muito dinheiro para o São Paulo. Mas será que no momento desse, que a torcida está sendo fundamental, é legal deixar de mandar jogos no Morumbi? E já aproveito para deixar um grande abraço aí, até a próxima, pessoal! Até a próxima quinta-feira, nosso Vander Luiz sempre conosco, é um nômade, hein? Cada dia ele está num local diferente, cada dia num quarto da casa dele, que é muito grande. Ele estava num quarto. Tá, hoje está pronto para dormir, né? Olha, ele respondeu aí ao Henrique Albuquerque que perguntava justamente isso, se vai melhorar, piorar, e eu aproveito para dizer também que... Ninguém ia saber que o São Paulo está numa situação, uma penúria dessa, lá em Macau, o show. Não, e outro, o show faz parte do espetáculo, é igual reclamar também do gramado lá da arena, do Parque Antártica, lá da arena, porque, faz parte do contrato. Choveu. E outra, tem que ganhar dinheiro de alguma forma. Agora, sabe essa camisa é horrível. Nossa Senhora. Olha, a melhor média de público do brasileiro, sabe quem lidera? São Paulo. São Paulo, com 33.352 pagantes por jogo. Essa é a média. Do Corinthians, caiu para a segunda agora, 33.007. 007 lá tem muita coisa para fazer na arena do Corinthians. Quer dizer, os números dizem que quando o time é ruim, a torcida é boa. E quando o time é bom, a torcida Isso aconteceu com o Corinthians na época da vaca magra, a torcida aumentou e por isso passou a se chamar Fiel. Hoje a Fiel em São Paulo, o São Paulino não gosta de ouvir isso, mas hoje a torcida mais fiel aqui em São Paulo é a torcida do São Paulo. Olha, vamos mandar um abraço aqui para um pessoal, já você fala mais de São Paulo. O Luiz Augusto Marins, Guilherme Campos de Oliveira,
Paulo César Gonçalves, Guilherme Campos de Oliveira, novamente, duas vezes, que ele fez 2 vezes. Jair Ribeiro, José Roberto Barbo, Sônia Oscar, olha, todos da rede, e também o Martins Pímpolo. Ah, Diego, me lembrou, como é bom ter amigo. Martins Pímpolo, obrigado, Martins, obrigado. Aliás, o Martins depois pode conversar com a gente e apontar alguns defeitos nossos aqui, que aliás ele é um ótimo, extraordinário apresentador, ótimo repórter da Jovem Pan e amigo da gente. Agora sobre o São Paulo, meu caro Fábio Seródio, vai atrapalhar? É claro que a gente não está criticando a diretoria de São Paulo, não por isso. Ela fez outras besteiras. Mas a camisa é horrível. Não, a camisa... Aliás, a camisa preta com o calção roxo... Não tem nada a ver. Na hora que eu vi o esporte de amarelo e o São Paulo... Não deu conflitância de cores? Não, eu fiquei em choque. Você vê, né? Agora, camisa preta nesse momento parece luto, né? O São Paulo merece coisa melhor. Eu particularmente não gostei. Você falou realmente, no último final de semana você já falou sobre isso. Agora, você acha que vai ajudar? Não vai? São 5 jogos fora do Morumbi, onde o São Paulo, nos últimos jogos, tem feito valer realmente o fator casa. E tem ajudado o time do Dorival Júnior. Também, mas a casa é da torcida, a casa é do São Paulo. E a alma do Sidão. Mas você acha que vai atrapalhar? Eu acho até certo ponto, sabe? O Pacaembu é muito legal para se jogar, para se ver o jogo. Acho que o torcedor vai comparecer. Vai, do mesmo jeito. Não vai interferir tanto, não. Agora, se tivesse time, era melhor, né? Mas aí não dá para discutir mais. O que tem é esse aí. Eu acho que o Dorival deu uma ajeitadinha na defesa, apesar das falhas ontem em cima da hora. São Paulo tem isso. Está ganhando o jogo, parece que não sabe segurar o resultado. E ontem... Quando está ganhando o jogo... E você tem razão, se não fosse o Sidão em 2 lances foi o melhor goleiro da rodada, mas defesas excepcionais, defesas que fazem jus. O último minuto, então, foi fantástico. Não, mas um pouquinho era 1-1, ou seja... Perdia 2 pontos em casa, preciosos, e continuaria na zona do rebaixamento. E isso vai minando, inclusive, o time com a torcida. Acho que o São Paulo, desse aspecto, mas o futebol foi muito ruim. São Paulo jogou muito mal, mas o que vale neste momento é o resultado. São Paulo tem que botar na cabeça o seguinte: tem 12 jogos para conseguir 14 pontos. Se conseguir os 14 pontos, vai a 45 e não cai. O São Paulo até merecia cair pelo que tem feito nos últimos anos e também neste campeonato. Mas, matematicamente falando, 14 pontos salvam o São Paulo da degola. Aproveita, dia 12, vai até Aparecida. Não custa reforçar. Não gosto de envolver muito religião nisso, porque não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Quem tem fé vai a Roma. Não custa. E vê o Papa, né? Quem sabe? Eu não sei, de repente deram uma benzina no Sidão, porque ele mudou da água pro vinho. Agora, o Fábio Seródio, o segundo colocado do Campeonato Brasileiro neste momento é o Santos. O terceiro colocado é o Grêmio. Você acha que no dia 3 de dezembro o vice-campeão será qual? Muito cedo para falar. Você podia dizer o Corinthians vai ser o vice. Não, o Corinthians está quase conseguindo aí ser campeão por antecipação. Bom, é verdade, é outro. É o Fábio Seródio que você tem que filmar para ela me entregar o papel. Me entrega aqui, siga. Não tem nenhum problema, isso aqui é ao vivo, é assim mesmo, gente. Que não é a Rede Globo que tem 55 mil câmeras, não. Esse é o Seródio, eu sou o Quartarolo, tá? Beleza? Assim obrigado. É melhor que nós. Obrigado. José Ailton Silva assistindo em Maceió. Opa, um abraço a Maceió. Linda Você falou que eu não gosto de lugar nenhum? Maceió, é uma cidade que... Achamos um lugar. Tá vendo? Jonathan Ferreira pergunta. Pra quem? E o Madison sumiu? Que Madison? É a Matias de Federico. Matias de Federico. Todo mundo. Por que chama de Madison? Mais uma pergunta do Jonathan. O Matias de Federico, ele é invenção do Rogério Assis, não minha. Matias de Federico? O Matias de Federico era um jogador que falavam que era El Nuevo Messi. Sim, é esse? Sim, pero... Onde está El Nuevo Messi, Fábio Seródio? Não sei. Não você sabe? Rogério Assis deve saber. Ele estava jogando num time pequeno da Argentina, um time médio, né? E parece que estava indo bem, né? Na Argentina tem Boca, River Plate, que são os gigantes. Aí tem São Lourenço, Estudiantes. Racing. Racing, Independiente. Independiente, que é o time que mais ganhou Libertadores da Argentina. O resto é amigo. O resto, que coisa, hein? Bom,
Mais algumas perguntas que nós vamos deixar aqui, algumas são atemporais, vamos responder, é claro, na próxima quinta-feira, aqui no Futebol em Rede. Venha pra rede você também, estamos juntos. Ficamos mais juntinhos agora, né, Fábio? Ficou legal. Agora eu vou falar pra você, hein? Sai de perto, meu. Olha, Futebol em Rede na AltV, a TV da internet, altv.com.br. Você nos acompanha também pelo Facebook e também pelas rádios Venceslau AM 610 de Presidente Venceslau, Coluna FM 87,5 de São Roque, Difusora AM 570 de Taubaté. A todos vocês, muito obrigado pela audiência. Continue conosco aqui na AltV e voltamos na quinta-feira. Tem Jogo do Brasil justamente no nosso horário. A concorrência vai ser grande. Venha pra rede você também. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Termina aqui o Futebol em Rede. No site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir. Futebol em Rede.